Você já percebeu que por mais que você tente mudar, você acaba voltando aos mesmos padrões? Você tem os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos e você entra nos mesmos relacionamentos? Eu vou te falar uma coisa. Isso não é falta de vontade, isso não é falta de força. Eu sei que você pode dizer para mim que você já tentou absolutamente tudo e eu entendo você. Sabe por quê? Existem coisas dentro de você que ainda não foram acessadas. Então, vamos falar sobre isso? Seja bem-vindo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo para você. Deixa eu te contar uma coisa. As memórias, aquilo que você precisa para realmente tomar uma decisão, elas não vêm daqui. Você precisa acessar memórias emocionais. São aquelas que estão aonde? No corpo. São elas que estão aonde? No 95% do tempo que você é regido. Essas memórias emocionais, elas ficam aonde? Lá no seu subconsciente. São elas que estão gerindo o quê? As suas atitudes, os seus comportamentos, sentimentos, as suas reações emocionais. É por isso que você inconscientemente faz essas memórias associativas e é por isso que você compreende, mas quando você percebe, você já está fazendo tudo novamente do mesmo jeito, e aí é que vem aquele sintoma de frustração, de que com você nada muda, de que com você não acontece, com outra aconteceu e você não. E eu já sei que nessa parte você já está se identificando, e se você está, você já escreve aqui embaixo, eu me sinto dessa forma, eu penso isso de mim, eu me sinto assim, que depois vai ser um prazer para mim te responder. Então olha para mim, presta atenção. Enquanto essa memória ela não é acessada, você até entende, faz sentido para você, mas você não consegue mudar. E é por isso que eu quero te contar uma coisa que aconteceu nesse final de semana, dia 21 e 22 de março. Eu conduzi uma imersão presencial chamada Domine, aonde pessoas chegaram com seus medos, seus traumas, suas frustrações, com áreas da vida delas que elas já tinham às vezes consciência, já tinham buscado tentar o quê? Mudar aquilo, mas havia algo que elas não conseguiam compreender. Então eu tive pessoas que chegaram com suas maiores questões relacionadas a relacionamentos, às vezes com pai, mãe, relacionamento casal, às vezes alguma coisa ali dentro desses relacionamentos, no trabalho, que não faziam fluir. Às vezes a pessoa chega por questões internas dela, por questões de autoestima, até porque eu fiz um questionário, um formulário para que essas pessoas pudessem responder e também para que eu pudesse modificar o material dependendo da necessidade de cada um que estava ali. E durante, o que eu busquei trazer para eles? A consciência. E talvez a consciência, você que olha, você que está aqui comigo, você fala, Carla, mas essa parte da consciência eu não preciso, porque eu já sei qual é o meu problema. Eu já sei aonde que tudo começou. Eu sei qual é a parte da minha vida que isso aconteceu. Mas às vezes você é aquela pessoa que fala assim, eu não tenho ideia de onde tudo isso começou. Eu só sei que eu estou vivendo isso. Eu só sei que essa área da minha vida é um problema. Então, às vezes a gente tem consciência, não tem consciência, mas o que é importante? Que nesse processo de se ter consciência, existe aquele confronto que acontece. Porque às vezes o que você pensa é realmente o que está acontecendo. Às vezes você é a pessoa que não tem ideia, mas você pode ser a pessoa que fala, eu sei o que é. E quando eu trago a consciência para você, você fala assim,
Acho que não é absolutamente nada que eu estava pensando. Será que é isso? Que é quando a gente abre aquela possibilidade para algo que a gente absolutamente nem imagina. E é por isso que a gente começa a se confrontar com tudo que eu aprendi, com tudo que eu vivi, com tudo que eu achei que era. E aí a gente precisa passar por aquela fase de começar a reconhecer o que eu preciso trabalhar, para onde que eu preciso olhar. E a gente tem aquele momento de tomar uma decisão, de assumir a responsabilidade de mexer com aquilo que eu preciso, que é exatamente o que essas pessoas viveram lá. Elas tomaram essa decisão. Eu preciso mudar isso, eu preciso acreditar nisso, eu preciso deixar isso para trás. Eu preciso me permitir viver isso, eu preciso liberar isso que eu guardei por tanto tempo. Para que, o que a gente fez lá no final? Para que pudesse vir a transformação. E a gente pudesse dar uma nova direção para aquilo que estava sempre indo na mesma direção. Lembra lá do começo do vídeo? Os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, os mesmos relacionamentos. Para a gente poder viver o novo, eu preciso recalcular a rota. Porque se eu continuo, você concorda comigo? Escreve aqui embaixo. Que se eu estou indo para o mesmo lugar sempre, eu entrei dentro do meu carro e eu sempre digito o mesmo destino, o que vai acontecer? As mesmas coisas. Então, para eu encarar o novo, eu preciso liberar e guardar coisas, que é o que eu falei. Às vezes eu nem imagino, foi exatamente o que aconteceu com eles. E eles tomaram essa decisão, eles entraram na parte da liberação e viveram a transformação de fora para dentro, de dentro para fora. E foi depois disso que a gente começou a quê? Recalcular a rota, direção de vida, o que eu quero a partir de agora, quem eu sou a partir de agora. Mas fui eu que fiz? Não, eu conduzi. Então a gente precisa conduzir para que você saiba aonde você quer chegar. O que é ideal para você, o que você tem dentro de você, é você que começa a descobrir. E essa é a parte mais bonita de todo o processo que a gente vive dentro de uma imersão. Então, nesse final de semana foi muito forte. Eu vi pessoas chegando angustiadas, tristes, às vezes carregando relacionamentos e situações passadas que somente ela poderia decidir liberar, deixar para trás para viver o novo. Em poucas horas, eu vi eles acessarem e entenderem o que estava por trás daquela repetição. Qual era a dor que eles carregavam. O que ainda precisava ser liberado. As emoções vieram, a consciência veio e a transformação, a liberação, ela aconteceu. E o que mais marcou para mim vivendo essa imersão? Que é o que eu, nos meus 16 anos de experiência, eu vivi ali, dentro do meu espaço, quando eu realizava o atendimento com uma pessoa só. É que nunca é o que está acontecendo hoje. O que você está vivendo, que está acontecendo com você hoje, existe uma memória de uma situação que aconteceu lá atrás, que se a gente não trata as marcas desse trauma, o que aconteceu lá atrás, você não consegue mudar o hoje. Entenda, essa situação que aconteceu lá atrás te conduz a caminhos para evitar que você viva um novo. Porque o nosso cérebro, ele faz o quê? Ele quer guardar energia, estocar energia, gastar o mínimo de energia possível. Então, inconscientemente, é melhor que eu ande por caminhos que eu já conheço do que eu possa ir por um novo caminho e novamente sofrer e novamente passar por uma situação de dor. É por isso que a gente fica repetindo relacionamentos, comportamentos, porque isso já é conhecido para mim, já é conhecido para você. E é por isso que, se você quer viver o novo, a gente tem que se arriscar. E quando a gente erra, a gente tem que entender que isso não é ruim. Isso pode vir a se tornar o quê? Um aprendizado. Eu posso subir mais um degrau.
e daqui a pouco eu posso subir mais um degrau, e daqui a pouco eu posso ir em direção à vida que eu quero, mas porque você que está aqui comigo não tem vivido isso? Porque a gente fica preso, você fica preso ao quê? A uma memória de algo que você viveu lá atrás. Mas é possível, Carla, eu posso transformar isso, a gente pode trabalhar essa questão, sim. A gente pode trabalhar essa. Ou você pode descobrir algo que estava dentro de você, que era isso que estava levando você aonde? Para o mesmo caminho que você vinha seguindo até hoje, que te levava aos mesmos relacionamentos, pensamentos e sentimentos. E quando você deixa de acessar essa memória, você para de só ficar reagindo a essa situação. E você começa a escolher, é completamente diferente. E é exatamente isso que eu conduzo na imersão Domine, é o seu posicionamento. Você não vai lá para uma palestra motivacional. É só conteúdo, conteúdo, conteúdo. Não, é uma vivência, é algo que vai transformar você. São 2 dias que você aprende a acessar, a entender, a transformar emoções e memórias que estão travando a sua vida. Relacionamento, você com você com a sua família, as questões que você tem vivido dentro do seu trabalho. E essa imersão é para você que sente que vive travado emocionalmente, que repete padrões em relacionamentos, em situações da sua vida, tem dificuldade de relacionamento, e para você que quer se conhecer internamente, porque tudo que a gente vive molda a gente, e você foi tão moldado ao longo dos anos que você até se perdeu e se sente às vezes muito confuso, falando assim, quem sou eu? Se você sente que esse é o seu momento, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo as informações da próxima turma, que já está com as inscrições abertas. E se algo dentro de você começou a falar mais alto, não deixa de ouvir isso. Talvez essa é a sua hora. Lembra disso. A mudança que você quer não está fora. Ela está dentro de você e ela só precisa ser acessada.